Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo para vocês e eu percebi que vocês gostaram muito do último vídeo, então eu quero trazer aqui pelo menos 2 vezes por semana um caso misterioso, curioso, sombrio, sobrenatural, serial killer, enfim, todos esses assuntos que eu gosto muito e eu percebi que vocês gostaram também. Quero trazer também sobre lugares misteriosos, como eu trouxe também no último vídeo sobre a mansão em Chester. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo, que lá vai ter todos esses vídeos juntinhos para você não perder nenhum. Então já aproveita e já vai lá conferir. E se vocês quiserem me deixar sugestões de vídeos também, podem me deixar aqui nos comentários ou na minha última foto do Instagram, que eu vou estar conferindo tudo e conversando com vocês por lá também. Vou deixar meu Instagram aqui na tela para vocês e na descrição do vídeo também. Se você ainda não foi inscrito no canal, então já aproveita e se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo, que eu vou estar sempre trazendo muita novidade para vocês. Já ativa as notificações, esse sininho que tem aí do lado, para você também não perder nenhuma notificação, que o YouTube sempre vai te avisar quando sair vídeo novo. Se você gosta desse tipo de assunto, já me deixa seu like aí para me ajudar a trazer mais desse conteúdo aqui pro canal. E obrigada a todo mundo que comentou no último vídeo, que gostou, que deixou seu like lá. Tô bem feliz com a interação de vocês, de saber que vocês gostaram desse tipo de assunto. Isso só me motiva a trazer mais esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Então, obrigada. E é isso aí, vamos começar. Bom, quem curte um filme de terror, assim como eu, com certeza já deve ter assistido O Massacre da Serra Elétrica, Psicose, O Silêncio dos Inocentes. São filmes que eu particularmente adoro, tá na minha lista dos meus filmes favoritos. E esses filmes têm tudo a ver com o caso que eu vou contar pra vocês hoje, que é a história real e verdadeira que inspirou de fato esses filmes. Estamos falando no caso de Ed Gein. Edward Theodore Gein, ou Ed Gein, como ele é mais conhecido, nasceu em agosto de 1906 em La Crosse, nos Estados Unidos, filho de George Gein e Augusta Lerch, e o Ed tinha um irmão mais velho também, que era o Henry Gein, que ele era 7 anos mais velho. E em 1906, o ano em que o Ed nasceu, a mãe dele, Augusta, ela abriu uma mercearia em La Crosse, o que trouxe muito dinheiro para a família e muito conforto. Eles conseguiram viver muito bem ali com o dinheiro daquela mercearia que ela abriu, até chegar ao ponto de que ela não queria mais trabalhar naquela mercearia, queria se mudar assim para uma fazenda bem distante das pessoas. E eles foram juntando dinheiro, bastante dinheiro, trabalhando dia e noite, até que em 1914 eles conseguiram se mudar para Plainfield, que é uma cidade ali de Wisconsin, e eles conseguiram comprar uma fazenda ali, bem distante das pessoas, onde o vizinho mais próximo era a 1 quilômetro de distância. E desde pequeno o Ed ele já vivia numa família um pouco conturbada, ele já tinha uma criação não muito boa, porque o pai dele, o George Gein, ele era um bêbado e violento, então a Augusta, a mãe dele, ela desprezava ele totalmente. Só que como ele era uma fanática religiosa, ela não se separava dele por motivos de crenças religiosas que ela tinha, então por isso ela continuava nesse casamento e levando a família. E pelo mesmo motivo dela ser muito religiosa, ela impunha nos filhos que eles não podiam ter amigos, que eles não podiam sair, que o mundo do lado de fora pertencia ao diabo, que a bebida era uma coisa maligna e que todas as mulheres, exceto ela mesma, obviamente, eram prostitutas. Então ela só permitia que os filhos fossem para a escola e voltassem para casa e não tivessem amigos de jeito nenhum. Então o Ed, que tinha um jeito um pouco afeminado e ele era muito tímido, ele acabava sofrendo muito bullying na escola e não conseguia fazer amigos. Mas mesmo assim ele saía muito bem na escola, principalmente em leitura, que era a matéria que ele mais gostava. E por ser muito tímido também, ele acabou se tornando extremamente solitário. E mesmo porque sempre que ele tentava fazer amizade, a mãe dele já cortava, não deixava de jeito nenhum que ele tivesse amigo, nem ele, nem o irmão dele. Eles tinham que ir para a escola estudar, voltar para casa, e era isso a vida deles. E por esse motivo da mãe dele não deixar ele fazer amigos, ele ficava muito triste, mas mesmo assim ele era muito obediente. Ele sempre obedecia a mãe dele e via nela um poço de pureza e bondade. Ele idolatrava a mãe dele, assim, colocava ela num pedestal, como se ela fosse a Virgem Maria, e sempre obedecia a ela. Então, por esse motivo, ele acabava que tendo apenas a companhia do irmão e dos pais, né? No caso, ele era muito próximo do irmão dele, o Henry, e via nele um trabalhador honesto, direito,
e ele se espelhava muito no irmão dele. Bom, os anos foram se seguindo e em 1940, o George, que é o pai dos meninos, marido da Augusta, ele acabou morrendo de ataque cardíaco, e mesmo com a morte do George, ninguém ficou triste pela morte dele, nem a família dele, ninguém, assim, tipo assim, as pessoas não se importavam muito com ele. Por essa personalidade dele de ser violento e abusar da bebida e não procurar emprego, enfim. Bom, após a morte do pai, eles tiveram que, então, procurar empregos para ajudar na renda da família, né? E ajudar a mãe deles ali também na fazenda. Então, eles procuraram vários empregos braçais, onde eles trabalhavam bastante. E vira e mexe, o Ed pegava alguns empregos também, alguns trabalhos como babá, de algumas crianças que moravam ali na redondeza. O que ele gostava muito de fazer, porque dizem que ele se identificava bastante com as crianças pela mentalidade dele ser um pouco retardada. E ele gostava muito de cuidar das crianças porque ele achava as crianças mais fáceis de lidar do que os adultos. Então, esse trabalho de babá trazia muita alegria para o Ed. Ela acabou se tornando mais rígida ainda com eles em relação a todas essas crenças dela, e o Ed idolatrava a mãe. Só que o Henry, por outro lado, ele percebia a influência negativa que ela causava. Ele percebia que aquilo que ela passava para eles não era bom. E ele tentava mostrar para o Ed que aquilo não era bom, que tudo que ela falava e fazia não era legal para eles, mas o Ed não se importava, ele não dava ouvidos para o irmão dele e seguia idolatrando a mãe. Em 1944, o Henry foi encontrado morto na propriedade dos Gain, supostamente vítima de um ataque cardíaco, enquanto eles apagavam um incêndio que tinha acontecido pela redondeza. E o que foi muito estranho na morte do Henry é que, apesar de falarem que ele tinha sofrido um ataque cardíaco, enfim, tinha morrido no meio das chamas, ele tinha alguns machucados na cabeça, o que ninguém meio que deu importância. E o legista acabou não falando isso e deu a morte dele como um ataque cardíaco mesmo. Porque, segundo o depoimento do Ed, eles estavam apagando essas chamas e, do nada, o Henry se perdeu e depois ele apareceu morto. O que é bem estranho e algumas pessoas ainda acreditam que quem matou, na verdade, o Henry foi o próprio Ed. E então o Ed tinha a mãe dele só pra ele, depois da morte do pai e do irmão. Mas o que não durou muito tempo, porque em 1945 a Augusta sofreu um derrame e com ela debilitada, ele sempre cuidava dela noite e dia, fazia todos os cuidados, fazia tudo por ela, e mesmo assim ela sempre acabava desprezando ele, chamando ele de inútil, de isso e aquilo. E às vezes também demonstrava carinho por ele, chamava ele pra deitar com ela, chamava de meu bebê, isso e aquilo. Era uma relação bem estranha, assim, digamos assim. E poucos meses depois desse primeiro derrame que ela teve, ela acabou tendo outro derrame que foi ainda pior, e ela acabou falecendo em dezembro de 1945, deixando assim o Ed com seus 39 anos sozinho no mundo. E depois da morte da Augusta, o Ed começou a ficar realmente surtado, começou a ficar louco de verdade e acabou se isolando mais ainda. Ele já era isolado, acabou se isolando mais ainda. E às vezes quando ele saía para resolver alguma coisa na cidade ou para beber uma cerveja na taberna da Mary Hogan, ele aparentava estar bem sujo, bem mal cuidado, precisando de tomar um banho, e bem estranho como ele sempre foi. Mas como ele sempre foi estranho desde pequeno, então as pessoas não se importavam muito com a aparência dele. E nesse período, o Ed também demonstrou um grande fascínio por histórias nazistas, que ele lia bastante, e era bem estranho esse interesse por isso, mas também ninguém se importava muito com isso. Bom, aí a gente já começa com o primeiro crime do Ed. Foi com a Mary Hogan. Numa tarde de quarta-feira, um agricultor chamado Seymour Lester, ele decide ir até a taverna da Mary, que ela era proprietária. Ele decide ir lá para beber e de repente ele vê que o local estava completamente vazio e silencioso, o que ele estranhou bastante. Aí quando ele entrou no local, ele percebeu que tinha umas mesas e umas cadeiras jogadas assim, o que ele não entendeu nada. E depois, andando mais um pouco, ele viu que tinha umas manchas de sangue. Aí ele não perdeu tempo, ele foi até a fazenda mais próxima e ligou para a polícia. Chegando lá, a polícia viu que tinha realmente tudo bagunçado, aquelas manchas de sangue no chão, e essas manchas levavam até o estacionamento da taverna. Foi então que eles concluíram, que a Mary tinha desaparecido, tinha aquelas manchas de sangue no chão, e eles acharam cartuchos de bala, de armas. Logo eles concluíram que a Mary estava morta. Foi então que a polícia começou a se comover e chamou o pessoal do laboratório para investigar também.
também, e eles estavam procurando por digitais, por qualquer coisa que desse uma luz para eles entenderem o que tinha acontecido. Então eles começaram uma imensa busca, foram de fazenda em fazenda, em todos os locais, todos os lugares, perguntando para todo mundo se sabiam de alguma coisa e deixaram um alerta também para as pessoas da cidade. Foi então que eles finalmente acharam a Mary. Seu rosto foi esfolado e encontrado dentro de um saco de papel na casa dela. Foi então que aconteceu mais um caso de desaparecimento pelas redondezas. Nesse caso foi da Bernice Warden, que ela era proprietária de uma loja de ferragens, e o desaparecimento dela foi em 16 de novembro de 1957. O filho dela era vice-xerife, Frank no caso, e a Bernice tinha 60 anos. E tudo aconteceu num sábado, quando o filho dela, o Frank, tinha voltado, da caça, porque na época eles faziam muito esse esporte da caça, Foi então que o Frank, voltando da floresta onde ele tinha ido para caçar, ele foi direto para casa de ferragens Warden, que era da mãe dele, a Bernice. E chegando lá, ele não encontrou a mãe dele, o que ele achou muito estranho, e todas as pessoas que tinham ido lá também para fazer compras encontraram a loja fechada, o que ninguém entendia o que tinha acontecido de fato. Todo mundo estava achando aquilo muito estranho, porque ela sempre abria a loja, sempre estava lá presente, trabalhando. Então o Frank começou a procurar ali, ver o que tinha acontecido, e ele achou um rastro de sangue seco que levava da frente da loja até a porta dos fundos, e ele achou também um recibo de venda de meio galão de anticongelante emitido para o último cliente, que adivinha quem era? O Ed, é claro. Aí a polícia foi até a casa do Ed para ver o que tinha acontecido, se ele tinha visto, a Bernice. E chegando lá, eles encontraram uma pequena surpresa, que foi o corpo da Bernice pendurado em um gancho de açougueiro, sem cabeça e com um corte bem grande no meio do corpo dela, amarrada e preparada para consumo. Chocados, e com muito nojo, os policiais chamaram reforços, e depois eles entraram na casa do Ed e descobriram toda a loucura que se passava ali por dentro. Todo mundo ficou sem acreditar em tudo que tinha dentro da casa dele. E antes disso acontecer, algumas crianças que o Ed cuidava e que brincavam ali pela redondeza já tinham visto algumas cabeças penduradas no quarto dele, e o Ed disse que ele ganhou de um primo que era militar e tinha mandado para ele como relíquias da Segunda Guerra Mundial, e ninguém deu a mínima. Então depois eles encontraram aí a casa dele com vários corpos, tinha muita coisa bizarra lá dentro da casa dele. Entre elas tinha uma tigela feita com crânio humano que ele cortava e usava absolutamente normal como uma tigela, cadeiras acolchoadas com carne humana, abajures feitos de pele humana, uma caixa cheia de narizes, o rosto de várias mulheres, várias cabeças também que ele usava como troféu de caça em uma parede, uma roupa de pele humana com seios e tudo que ele tinha feito a partir de um torso de um corpo de uma mulher. E mais tarde o Ed confessou que ele usava essa roupa que ele tinha feito de corpo de mulher, e ele usava ela e saía pela fazenda imitando a mãe dele, como se ele fosse de fato a mãe dele. Aí vocês percebem a referência do Norman Bates. Sem contar dessas coisas horrorosas, a casa era inabitável também, e todo mundo se perguntava como que alguém poderia viver ali de fato. Era tudo bagunçado, sujo, muito nojento, era horrível mesmo a casa dele. E era uma casa muito grande, e ele morava ali sozinho, porque a família toda dele já tinha falecido, ele era o único gay vivo. Depois de algumas buscas na casa horrorosa dele, a polícia encontrou dentro de uma caixa algumas coisas, como pregos, enfim, e a cabeça da Bernice, que tinha sido recém-decapitada, que ele ia pendurar na parede também como uma espécie de decoração bizarra. Então todo mundo achava que o Ed era completamente louco, um serial killer de verdade. Foi quando ele confessou que ele não era um serial killer, que ele não tinha matado várias pessoas. Ele confessou que ele tinha matado sim as duas mulheres, que era a Bernice e a Mary, mas que os outros corpos que encontraram na casa dele, ele não tinha matado, ele apenas tinha ido num cemitério e aberto as tumbas e pegado os corpos, ou seja, ele era também um ladrão de túmulos. Ele ia lá no cemitério, ele se sentia muito sozinho e ele roubava aqueles corpos para fazer as loucuras dele. Foi então que, após a sua prisão, Ed passou 10 anos em um hospital psiquiátrico e foi dado como mentalmente incapaz. Aí ele foi mandado para outro hospital psiquiátrico, que mais tarde se tornou uma prisão. Daí ele foi transferido para o outro hospital, que foi o Mendota State Hospital. E em 1968, o Ed, com 61 anos já, os médicos declararam ele são o suficiente para participar do tribunal. O julgamento começou em 14 de novembro e durou uma semana, e o Ed foi considerado não culpado devido à insanidade. E enquanto o Ed estava na prisão, a sua casa foi queimada em 1958, e o Ed não se importou muito com o incêndio. Ele, não deu a mínima para a casa dele pegando fogo e sendo destruída.
ele nem quis saber. E durante o período que a casa dele estava em venda, estava vazia, ninguém, mesmo com a placa de venda, ninguém quis comprar. E a propriedade ficou lá, abandonada. Então o Ed passou o resto dos dias dele no hospital psiquiátrico até ele morrer devido a um câncer. Então eles fizeram uma lápide para ele, só que a lápide dele foi vandalizada durante os anos e as pessoas pegavam pedaços para levar como recordação. Nossa, gente, olha o tipo de recordação. Até que ela foi completamente roubada no ano de 2000 e recuperada no ano de 2001. Então, o pessoal decidiu dar essa lápide dele para um museu. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a história do Ed Gein, que foi aí o grande, inspirador desses filmes de terror que a gente conhece. Tem muitos outros filmes sobre ele, tem documentário, tem, enfim, muito material que vocês podem procurar mais aí na internet. Eu espero ter trazido aí bastante informação para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, me deixem aí o gostei de vocês, a opinião de vocês nos comentários é muito importante também. Se inscreva no canal também, porque vai ter muito vídeo legal assim para vocês. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.